Olá, meninas! Mais uma vez estamos aqui para conversar e compartilhar como você vai criar o seu reforço escolar do zero. Na aula anterior, eu deixei bem claro que nessa aula falaremos sobre a divulgação do seu negócio, o que deu certo para mim e o que provavelmente pode dar certo para você. Amanda, você usaria todas as estratégias que você iniciou? Sim, mas eu acrescentaria com outras que hoje em dia já está mais moderna, já está mais rápida, mais veloz, você já consegue direcionar o público tudo direitinho e por isso eu deixei aqui bem separatinho, olha como eu sou uma professora bem organizada, alguns tópicos de que deram certo para mim e que se eu iniciasse hoje o reforço escolar, eu iria com certeza seguir esse cronograma aqui. E como o tema de hoje é a divulgação. Divulgação! Sim, gente, vocês precisam divulgar o seu trabalho. No meu caso, eu não tive essa necessidade de divulgar, mas depois eu comecei divulgando um pouco mais, porque o início do meu foi o boca a boca, como eu já disse nas aulas anteriores, na aula anterior. Se você não participou da aula anterior, eu já sugiro que você volte, dá um play aqui, volte lá, porque tem uma playlist lá bem bonitinha, onde eu organizei tudo bonitinho pra vocês, tá bom? E aí depois você volta pra cá, porque você tá perdendo. Essa daqui já é aula 2, você precisa ir pra aula 1. Aula 1? Você precisa ir pra aula 1. Enfim, o meu começou com boca a boca. Eu comentei que eu estaria trabalhando com isso, com a indicação de uma amiga, né? Como eu já havia dito no vídeo anterior. E os pais foram por si só, um comentando com o outro, um falando com o outro, ai, a Amanda tá trabalhando com isso. Aí eu comecei também, falei, então vou usar dessa estratégia. Mãe, tô começando com isso. Minha mãe começou a falar com as amigas dela que sabia, que precisava. Conversei também lá na secretaria da escola. E é isso que você precisa fazer. Você precisa comunicar para as pessoas que você realmente quer começar a trabalhar com isso, ou que você, esse ano de 2026, vai dedicar-se um tempo para dar uma atenção para o seu reforço escolar. Amanda, mas eu não tenho nome, eu não tenho nada, então cria. Crie, por gentileza, e por favor, não coloque o nome do seu reforço escolar como Tia Amanda, Tia Carolina, Tia Camila. Gente, por favor, traga uma credibilidade melhor para isso e eu vou te explicar o porquê. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu sugiro que você vai lá, Amanda Fernandes 0809 no Instagram. E na minha bio eu tenho o arroba de todas as minhas parcerias e os projetos a qual eu estou incluída. O nome do meu projeto é Recanto do Saber. E isso foi uma conjunção onde eu escolhi o nome com as crianças, com a minha antiga coordenadora e tudo mais. Hoje em dia, eu não estou direcionada 100% vivendo do Recanto do Saber. Eu já trabalho em uma escola, assim como eu já trabalhava na época, mas eu já consegui incluir outras professoras para fazer parte desse projeto. Ou seja, se você quer começar um reforço escolar, não fique pensando só dentro da caixinha Tia Amanda, porque dificilmente alguém vai te levar a sério, vai ser sempre aquela tiazinha do bairro. E se não é isso que você quer, como eu não quis pra mim, você precisa realmente de um nome a qual ele não vincule diretamente com você. Porque seria muito estranho as professoras que trabalharam comigo e que trabalham comigo chegar para os pais e apresentar um contrato de prestação de serviço com o nome Tia Amanda e a professora sendo Jéssica, não faz o menor sentido. Então, antes de divulgar, se você ainda não tem, se você ainda não planejou tudo direitinho, gente, senta, planeja, tira um tempinho mesmo. Depois eu vou mostrar numa outra aula, eu tenho até hoje a pasta que eu sentei e falei assim, agora eu vou sonhar. E foi exatamente isso, já começa 2026 desse jeito. Vou sentar, vou sonhar, vou planejar. Inclusive, eu planejei coisas que eu vivo hoje, que seriam colocar outras atividades, colocar outros profissionais como psicólogas, fonoaudiólogas, psicopedagogas, ou seja, são coisas que eu só dando as minhas aulas ali eu planejei, mas isso pode ser uma coisa que você também pode fazer. Então assim, leve isso a sério, tá? Se você vai realmente começar com isso, antes mesmo de fazer a divulgação, tenha tudo mapeado, porque vai dar certo. Não comece uma divulgação pensando de que não vai dar certo, Poucas pessoas vão interagir, vai ficar só por isso mesmo, vou ser conhecida só no meu bairro. 2026 não é ano disso, é ano de você realmente ser
se posicionar e se colocar no lugar onde você deseja estar. E se você deseja estar como uma empreendedora, como uma mulher de negócios, de projeto, você precisa levar isso a sério. E foi assim que deu certo. Hoje em dia eu tenho o Recanto do Saber, tenho o Recanto do Docente, que eu já falei para vocês que é sobre para as professoras. Tenho aí o Pod Todos Cast, que hoje é o podcast, gente, tá me fugindo da memória. Então, assim, tem uma visão grande. Quando você chegar no topo, que você achar que é o topo, você vai chegar lá e vai ver que tem outras coisas para você poder fazer. Então, antes de divulgar, amarre tudo direitinho. E o próximo tópico é defina o seu público. Você precisa definir o seu público, a faixa etária, a localidade, se serão aulas particulares, se serão aulas coletivas. Amanda, eu não tenho espaço para poder começar o meu reforço, mas eu queria muito começar o reforço. Tudo começa aqui na sua mente. Se você já tem na sua mente que você vai começar e tem alguma dificuldade, você pode até me chamar no Instagram que lá eu te respondo, tá? Aqui eu também respondo, mas lá o acesso é mais direto. Mas se você ainda não tem o espaço, o que eu sugiro que você faça? Comece realmente a fazer. Cria uma página, pode criar um Facebook, eu não uso muito o Facebook, eu uso mais o Instagram. Mas cria uma página para você, dê credibilidade para aquilo, escolha uma paleta de cores, escolha um nome criativo, faça realmente acontecer. Tira da sua mente, porque toda ideia que vem na sua mente, você não tira ela, não põe pelo menos ela no papel, ela vai para outra mente, tenha isso em mente. Se a ideia chegou para você não fez, ela vai para outra cabeça, e talvez a outra cabeça vai chegar lá primeiro do que você, tá bom? Então é isso. Criou lá direitinho, comece com aulas domiciliares, que seriam as aulas particulares. Vai até a casa da criança. Ai, Amanda, mas os pais ainda não têm a condição de pagar o valor da aula particular. Vai pelo valor que você pode. Comece. Não veja ele como o seu rio de dinheiro. Não veja ele como o seu único trabalho, mas veja ele como a oportunidade de começar. Entendeu? Veja essa criança, esse aluno, como uma oportunidade de começar. Aí o pai pode pagar, sei lá, R$250 e eu vou ter que ir na casa dele. Você vai andando? Perfeito. Se você for andando, perfeito. Vai pelos R$250, faz 50 minutinhos de aula, tira algumas fotos, produz atividade, realmente dê o seu melhor e registre tudo o que você está fazendo. Não para poder esfregar na cara do pai, olha só o que eu estou fazendo com seu filho, não. Mas para você divulgar o seu trabalho. Faça comentários sobre isso. Ai, Amanda, eu tenho vergonha de falar. Escreva, faça carrosséis, sabe? Essa semana eu tô trabalhando isso com meu aluno. Meu aluno chegou para mim sem saber divisão e depois na avaliação diagnóstica eu observei que ele não sabia multiplicação, tinha dificuldade de contas de subtração com reagrupamento. Coloca ali realmente o que você sabe, o que você gostaria de me contar. Cria um conteúdo sobre isso. Se quiser, me marca, gente. Eu reposto, não tem problema nenhum com isso. Mas direcione o seu público. Amanda, não, eu quero trabalhar mesmo com aulas coletivas, quero atender 5 alunos de uma vez. Eu acho 5 limite, tá? Pra não sumir. Até pra você poder dar uma atenção. E aí, essas aulas, normalmente, ela precisa ter um tempo maior, tá? Do que 50 minutos. Ela precisa ter 1h30, até pra você contar aí que os alunos vão chegar, que você vai atender um, enquanto um tá fazendo, você vai lá dar atenção pro outro. E, principalmente, direcionar o seu público entre alunos de rede privada e alunos de rede pública. Por que eu digo isso? Isso vai interferir na proposta do seu trabalho. É claro que você vai fazer um trabalho de eficiente para ambos os lados. Mas isso interfere na sua eficiência do seu trabalho, na entrega do que você vai fazer, no objetivo que eles buscam visar e no valor das suas aulas. 38% dos alunos de rede privada, você além de trabalhar o pedagógico com ele, você também vai precisar trabalhar rotina, você vai precisar trabalhar algumas hierarquias, responsabilidades. Não que no outro lado você não vai trabalhar, sim, você vai trabalhar, mas na maioria das vezes essas crianças de rede privada, rede pública, os pais eles são um pouco mais ausentes do que eles gostariam de ser presentes, tá? Então é aquela criança que envolve muito emocional, que tem um apego afetivo com você mais vezes, né? Além das aulas.
né? E que normalmente ele precisa aí de ser direcionado a ter uma rotina de estudo, de ter responsabilidade, de chegar na escola. Como ele é um aluno de rede pública, na rede pública eu sinto sim que tem uma proteção maior para os professores, e eu não acho que isso esteja errado, não, eu acho que isso está correto. Então você precisa realmente preparar esse aluno para que ele tenha responsabilidade de chegar na escola, de anotar o trabalho de casa, de anotar coisas que ele não está conseguindo fazer, ou coisas que ele ficou com dúvida. Ele precisa também ter o discernimento de chegar e ter a habilidade de chegar para você e falar: olha, a professora fez isso, isso e isso, de pelo menos narrar para você o mínimo possível do que ele teve na aula, porque o contato com a professora dele é um pouco mais distante, diferente da rede privada, né? A rede privada, ela acaba te dando um acesso maior e mais rápido com o professor. Então, às vezes é mais fácil você marcar uma reunião, e eu sempre sugiro isso, você tentar fazer o contato com a escola onde essa criança já estuda. Na escola pública, os meus alunos de escola pública, eu sempre peço aos pais para solicitar um relatório individual. E aí vem aquele relatório individual, eu tenho até 2 aqui, inclusive, mas tá tudo na pasta. Falando como é o aluno, como eram as alunas, no caso, né, o que elas tinham dificuldade, o que eu precisava trabalhar, qual era a observação da professora, porque é muito importante você trabalhar dando continuidade e reforçando aquilo que a professora dela está trabalhando. Então, assim, tem a questão do financeiro também, mas tem toda a estrutura afetiva, toda a estrutura psicológica que você vai precisar trabalhar. Então, é muito importante que você também direcione isso. No meu caso, eu fui direcionada e impulsionada para a rede privada, porque eu já trabalhava em rede privada e, consequentemente, os meus alunos foram de rede privadas. Tive e tenho, sim, alunos de rede públicas, mas dificilmente esse público chega até mim, porque o meu valor, como eu te falei, ele é um pouco acima, ele é acima da média da região aqui. Não só pelos investimentos que eu faço até para poder oferecer uma educação de qualidade para os meus alunos, mas também pelo parâmetro de qualidade, de público, enfim. Você precisa definir o seu público, se a faixa etária, escola, rede pública e privada, e investir aí no seu network. Se você não trabalha em escola, tenta ir na secretaria ou conversar entre as mães, porque as mães, elas são assim super aliadas, gente. Tem um vizinho que tem uma aluna, sabe? Que você vê que a mãe realmente dedica um tempo, entende a importância da educação. Compartilha com ela, conversa com pessoas que estão interessadas no que você vai oferecer. Então, assim, depois do boca a boca, direcione seu público. E o terceiro tópico é use as redes sociais, como eu já havia falado, né? Mas use as redes sociais de forma intencional. Eu falei, inclusive, isso no meu Instagram. Use as redes sociais de forma intencional. Ai, Amanda, eu não quero virar blogueirinha de que eu vou estar sempre ali postando e piriri pão duro. Não quer virar, não vire. E tá tudo bem. Mas seja intencional ali. Posta o que você tá fazendo, posta suas grades de horários, defina o turno que você quer trabalhar, os dias. Gente, o reforço escolar, ele te dá a liberdade. Gente, o reforço escolar, ele te dá a liberdade de você poder escolher os dias que você quer trabalhar, os horários que você quer trabalhar e os turnos e os horários. Entendeu? Então, assim, com certeza, se nada desse certo, se eu não parasse em escola nenhuma, eu obviamente ficaria só com reforço. Inclusive, eu já fiquei vivendo só do reforço escolar. Mas o que eu fiz na época, como eu cursava letras, eu me cadastrei no site da prefeitura para poder estagiar. Amanda, por quê? 2 motivos. Primeiro, eu não queria estar fora de sala de aula, eu gostaria de estar ativa, mesmo que o valor financeiro não compensasse as minhas 4 horas trabalhadas. Então, assim, eu não estava ali pelos 400 e poucos que o governo iria me pagar. Não, eu estava ali realmente para trocar experiência, porque é a intenção do estágio. E a outra opção é que era mais uma forma de network, de me conectar com outras pessoas de escola pública, né? Apesar de ai, Amanda, por que você gostaria muito de trabalhar com as crianças de rede privada, de rede pública? Também, eu não tenho distinção disso. A distinção é mais para você direcionar
o que você vai planejar e o quanto você vai cobrar. Mas eu queria ter contato com outros professores, entender a linguagem, a conversa, porque assim, cada escola tem uma metodologia diferente, cada professor pensa de uma forma diferente. Quando você acha que você já viu de tudo, você chega numa escola, você vê uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu particularmente, eu não iria me privar só de viver do reforço escolar, porque eu acredito que a gente fica presa numa bolha. Eu acredito sim que nós precisamos estar em sociedade, não só trabalhar para inserir o aluno em sociedade, mas as professoras, elas também precisam estar inseridas em sociedade. E se você está vendo esse vídeo antes do dia 24 de janeiro, eu queria te fazer um convite. Pensando nessa interação de professoras, nessa questão de compartilhar assuntos que são plausíveis para a escola, para a educação, para o seu projeto, sobre o seu posicionamento, sobre como você vai organizar a sua agenda, sobre como você pode ser uma professora com aulas intencionais, com aula significativa. Eu e Gabi criamos o workshop para professoras, o workshop Educando, que vai acontecer no Recreio, dia 24 de janeiro. Esse é o primeiro workshop. Então, se você viu esse vídeo antes e tem esse interesse, novamente, me segue lá nas redes sociais. Lá tá, todas essas informações estão na página, não na minha página pessoal, mas está no Recanto do Docente, que é a página voltada para professoras. Já falei com vocês dessa página. Se não sabe, vai lá no meu Instagram que tá tudo por lá. Então, dando continuidade, eu sempre exigi isso de mim, sabe? Eu não posso ficar só presa aqui no meu espaço, 4 paredes, as crianças vêm, as crianças vão embora, eu preparo tudo aqui, consumo algumas coisas da internet e tá tudo bem, sou uma excelente professora. Não, eu queria estar no mundo real. Ai, Amanda, eu não fui mandada embora. Eu decidi dar justa causa na empresa. Mas eu queria sim estar em outra escola, eu queria sim estar em contato com outros professores, porque a troca é muito boa. Nós sabemos da importância disso para os alunos, quem dirá para nós educandos, né? E o próximo tópico é: deixe o público saber o seu próximo passo. Amanda, de que forma você fala isso? Lembra que eu tô te falando sobre a intencionalidade do seu projeto e de você usar as suas redes sociais de forma intencional? Eu não tô pedindo pra você ir lá e postar o seu dia a dia, eu tô arrumando casa, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não, mas todas as vezes que você entrar, seja intencional no que você vai fazer. Ai, Amanda, eu tô só limpando a estante. Faz um time lapse, splash, aquele videozinho rápido, sabe? De você limpando, tirando tudo, limpando, vendo, lendo, estudando. Faça e escreva ali para que o público saiba. Estou organizando para receber os meus novos alunos, meus alunos em 2026, já garanti sua vaga. Cria uma interação com o seu público, compartilha, faz um foldenzinho bonitinho, com o nome do seu projeto e ali a disponibilidade de horário, seu WhatsApp. Compartilha com pessoas que você sabe que conhece, outras mães que provavelmente terão conhecimento, né? Terão interesse sobre o seu serviço. E aproveita-se disso, tira proveito desses network que você tem. Às vezes é a sua mãe, às vezes é a sua vizinha, a sua sogra, alguém que sabe que trabalha em casa de família, que tem criança, se disponibiliza mesmo, fala, se ela precisar de ajuda com os trabalhos de casa. Normalmente, gente, a gente começa só para ajudar nas tarefas de casa, daqui a pouco você está se aprimorando. Porque na pandemia, quando eu comecei, foi exatamente isso. Lembra que na pandemia as escolas fecharam? Então, eu abri as portas da minha casa para poder atender outras crianças que os pais estavam trabalhando em home office e não tinha tempo, talvez nem paciência nem habilidade para poder ensinar a criança a desenvolver. E aí eu fiquei responsável pelo trabalho de casa. 2022 e 2023, que eu fui vendo que o meu maior público foi a pandemia, foi a alfabetização, consequentemente, da pandemia, né? Muitas crianças foram alfabetizadas, inclusive essas crianças, esse ano de 2026, elas estão indo para o 6º ano, parece que foi ontem, mas já teve um tempinho aí, sabe? Então, assim, se oferece mesmo, oferece o serviço, deixa o público saber os seus próximos passos, invista em você, invista nos seus conhecimentos. Ai, Amanda, tem um cursinho aqui de R$10. Gente, faça. Meu primeiro curso de aba eu fiz por R$10. Se eu não me engano, eu acho que na Neuro do Saber, que tem vários cursos lá, Neuro da Aprendizagem, acho que era Neuro do Saber.
Gente, R$10, um curso que tinha uma apostila, não tinha, se eu não me engano, não tinha nem videoaula. Era uma apostila, mas ali tinha informações que eu não tinha. E adivinhem só, eu fui procurar o ABA quando eu já precisava montar um PEI. E eu me recuso a entregar qualquer coisa à minha boca. Eu falei, gente, eu preciso de... Minha coordenadora falou assim, Amanda, eu preciso que você me entregue esse PEI sexta-feira. Ela falou isso numa quarta. Ai, meu Deus, como eu queria chorar. Falei, eu preciso de um tempo maior. 2 motivos. Para eu estudar como eu consigo fazer esse PEI de uma forma plausível, com mais informações. E segundo, porque eu preciso trazer o ABA, pelo que eu tô vendo, né? Porque eu rapidamente joguei aqui. Eu sou desse jeito, gente. Aí, Amanda, você consegue fazer isso? Como assim? Me explica como é que faz. A pessoa me dá algumas informações, eu já chego em casa, já vou pesquisando, às vezes eu nem chego em casa, porque ela me mandou mensagem no WhatsApp, eu já tava indo no banheiro perguntar o que era, que aproveitei que eu tava no tempo vago. Aí eu, meu Deus, o que preciso colocar aqui, quais são as habilidades, o que a criança precisa desenvolver. E aí eu vi que eu não tinha tantas informações assim do meu aluno e vai na secretaria escolar, pega a pasta do aluno para poder pegar as informações, pega com coisas que eu já anotei para poder trazer esse EPI rico. Então, assim, e fluiu pra mim, tá? É óbvio que um curso de R$10, ele não vai se comparar com um curso que você acaba pagando um pouco mais pela quantidade de informações, pela qualidade, pelas dúvidas que são tiradas. Mas eu precisava iniciar. E eu iniciei, sim, com um curso de R$10. E valeu muito a pena. Ali eu peguei algumas informações de coisas que eu não sabia. Eu falei, gente, mas eu não entendo isso daqui. E aí eu anotava, obviamente, né? Porque é assim que a gente faz. Anotava e fui indo atrás. O que é o PID? O que são, sabe? E fui procurando. E hoje, obviamente, eu entrego um PEI muito melhor do que o meu primeiro PEI. Mas eu precisei ir atrás disso. E eu precisei conversar com outras pessoas que já tinham o hábito de fazer isso. Eu conversei só com professoras? Obviamente que não, porque às vezes tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo fazendo aí uma coisa que nem sabe exatamente o que tá fazendo. Então eu fui buscar também acompanhamento com a psicóloga, procurar saber com a psicóloga da escola, assistente terapêutica do meu aluno. Ela também, no caso, ela me deu várias informações, muitas coisas. Inclusive, ela me emprestou né? Acabou compartilhando um PEI pronto para mim, para eu poder me basear como deveria ser feito. E assim, buscar informações, gente, nunca é demais. E deixar o público saber o seu próximo passo é extremamente importante para que quando você realmente decidir fazer, sabe, decidir lançar, decidir abrir vagas, o público já esteja te conhecendo. Ai, Amanda, eu comecei a fazer a faculdade e ninguém do meu bairro sabe. Tá, você já tá em que período? 4º período? 5º período? Pra você já tá pensando em começar um reforço escolar? Ai, não, Amanda, eu tô no terceiro período, 2º período, mas eu já trabalho em escola, já tenho experiência com isso, já tem mães me procurando e eu não queria deixar essa oportunidade passar. Muito bem. Concordo plenamente que você vai fazer isso. Então, agora, mais do que nunca, você precisa compartilhar com o seu público que você está investindo em você. Que você realmente está estudando. Ai, Amanda, eu tô estudando. Gente, bota um telefone ali, faz um videozinho, tira uma foto, pega um assunto, grava um videozinho falando sobre aquilo. Compartilha o link, uma dica aqui pra vocês. Olha, criança com muita falta de atenção, às vezes é o excesso de tela, às vezes é um sono mal dormido, às vezes é uma alimentação que não tem tanta proteína possível. Compartilha. Ai, vem tudo seu, é tudo seu? Óbvio que não. Você está estudando, você está buscando conhecimento. E todo mundo sabe, pelo menos as professoras, sabe que a gente só tem certeza que aprendemos uma coisa quando você consegue explicar para o outro. Usa dessa estratégia, usa das redes sociais de forma intencional para deixarem saber o seu próximo passo e, inclusive, melhor ainda, para mostrar que você realmente está ativa, você está investindo nisso. Gente, eu fiz muito isso. Mas eu fiz muito isso. E todas as vezes que eu falava o meu preço, ó, Deus me livre. Todas as vezes que eu falava o valor dos meus serviços, ninguém questionava. Por quê? Porque eles viam que eu investia tempo, que eu investia dedicação, né? Que eu investia
a minha energia ali para poder aprender isso. E eu compartilhava, não só de ficar aprendendo no mudo, não. Eu botava minha cara a tapa ali para poder estar compartilhando, para poder colocar a dificuldade de um aluno, não para expor o aluno, mas para expor uma coisa que parece que não acontece, mas acontece com inúmeras crianças. Quantas crianças de alfabetização chegaram pra mim, minha mãe falava assim: ai, Amanda, ele sabe que B com A faz bar, ele sabe com L com A faz lá, mas ele não sabe ler bala. Tá tudo bem, traz ele pra mim, deixa eu fazer uma avaliação, dá um retorno pra esse pai. Ai, mas a mãe muito ocupada, quase não vai ver. Ela deu retorno pra ela, faz a tua parte. Fez a tua parte? Agora traz essa experiência pra sua rede social, compartilha com o povo. Ai, olha, eu estava atendendo um aluno, gostaria de compartilhar com vocês essa experiência, porque parece que ninguém vê, mas parece que ninguém vê não, desculpa. Parece que não acontece, mas isso é muito normal, a criança saber as sílabas e não tá conseguindo juntar as primeiras palavras. E eu desenvolvi essa técnica X com o meu aluno e em tantos tempos, sei lá, 3 semanas ele já começou a ler bala, mala, foca, sabe? Compartilha isso, deixa eles saberem seus próximos passos. Divulgação, ela precisa ser feita de forma orgânica, de forma digital principalmente. E se você tem vergonha de falar sobre isso na sua rede social, na sua rede pessoal, o que você faz? Você cria mesmo um perfil do zero para você, tá? Tá tudo bem não misturar, mas usa da sua rede. Grava um videozinho ali falando: olha, eu criei essa página aqui porque eu vou começar a trabalhar com aulas particulares, aulas de reforço, para poder ajudar o seu filho no trabalho de casa, para poder ajudar ele nas demandas, semana de prova, que a gente sabe que é muito complicado. Entendo também a correria da mãe e do pai, né? E por isso eu vou compartilhar nesse perfil aqui. E aí você leva, quem tiver interesse, vai para lá. O restante, o próprio algoritmo vai fazer isso por você. Liga a localização quando for postar, posta mesmo. Usa do algoritmo, usa das redes sociais para poder não ser reconhecida somente na sua área, mas para que você realmente tenha um posicionamento, um lugar onde você fala, onde você comunica o que você pensa, o que você aprende, o que você pratica. Use realmente isso de forma intencional. Então a divulgação, ela tem exatamente esse objetivo: divulgar e expor tudo que você vai fazer, tudo que você vai trabalhar. E consequentemente, você fazendo um bom trabalho sobre isso, você vai ter mais alunos, a sua agenda vai ficar cheia, você vai precisar ter estratégias de horários, você vai precisar desenvolver uma agenda inteligente, que é o que eu desenvolvi. E é isso. Por isso deixa eu já deixar aqui para vocês, na próxima aula eu vou falar sobre quanto cobrar. Então, ó, fica ligadinha para você não perder e não cobrar a menos do valor, não cobrar menos do que realmente você merece pelo seu trabalho. Beijo, gata!